Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 1 da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. Eu sou a professora Karen Stella e estarei nesse momento fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena de cabelos negros, estou usando um vestido preto, ao fundo nós temos uma parede branca com letras grandes, verdes, escrita EAD, Mudando Realidades. E este é o meu sinal que me identifica na comunidade surda. Muito bem, então nós iremos agora para a nossa primeira aula da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. E nós estaremos estudando nesta primeira aula o conteúdo conhecimento e método científico. Então vamos já dar início, né? Observando aqui que nós temos alguns objetivos para esta primeira aula. Quais são? Analisar os diferentes tipos de conhecimentos, caracterizar a pesquisa científica, compreender o método científico e identificar os tipos de métodos científicos. E como eu falei para você no vídeo de apresentação da disciplina, que você precisa estar com um caderno e uma caneta na mão para você estar fazendo as suas anotações. Por quê? Porque essas anotações vão servir para você tanto agora na disciplina, para você poder construir o seu projeto de pesquisa, mas também vão servir para você lá no último semestre, né, quando você for realmente desenvolver aí a sua pesquisa e transformar o seu projeto de pesquisa num artigo, né, que vai ser o seu TCC. Então, quando chegar esse momento lá na frente, no quarto semestre, que você vai estar fazendo isso, você volta no seu caderno, lá na disciplina de metodologia, dá uma olhada nas suas anotações, nos seus registros, para que não seja necessário você assistir tudo de novo, né, todas as aulas novamente, você ganhar tempo aí, e nada melhor do que você escrever, né, aquilo que você está aprendendo, porque até contribui mais ainda para fixar o conteúdo, né? Muito bem, então vamos começar aqui a nossa primeira aula. Vamos lá. Para começar, nós queremos apresentar a vocês que nós temos aqui diferentes tipos de conhecimento, né? Mas o que vem a ser conhecimento? Conhecimento é um conjunto de saberes que uma pessoa construiu. Uma pessoa construiu sobre um determinado objeto, coisa ou elemento suficientemente para identificar, para manipular, transformar, questionar, afirmar e negar. Vejam só, por que a gente está falando aqui da definição de conhecimento? Porque você vai fazer uma pesquisa científica. E ao final dessa pesquisa, você vai ter construído um conhecimento que você até então não tinha. Por quê? Porque você vai estar com um problema de pesquisa a ser investigado, você vai fazer essa investigação, você vai analisar, você vai ver o que a teoria fala a respeito dessa problemática, o que já foi escrito a respeito disso, e você vai fazer as suas inferências, as suas conclusões a respeito disso, né? Então, você vai estar aí construindo um conhecimento. Pode ser que você até concorde com o que já está na teoria, o que você já identificou em trabalhos anteriores, mas pode ser que você negue, ache algo que diverge daquilo que já foi produzido, né? Então, não deixa de ser um conhecimento. E, muito importante, nós mais uma vez falei sobre isso no vídeo de apresentação da disciplina e agora estou aqui querendo reforçar que você precisa, você mesmo, construir o seu conhecimento, né? Infelizmente, alguns alunos, quando chegam no momento do TCC, eles normalmente, alguns, né, não são todos, claro, mas alguns, eles já copiam aquilo que já foi feito anteriormente. E isso não é nada
bom, né? Além de ser crime, né? Plágio é crime. Então, assim, o que nós queremos é que você realmente construa o seu conhecimento, investigue, pesquise, analise, né, e reflita sobre esse problema, faça uma análise crítica e apresente lá no seu trabalho aquilo que você realmente aprendeu com a sua pesquisa, tá bom? Ok, vamos voltar aqui então. Aqui nós temos 4 tipos de conhecimento, né, que é o senso comum, o filosófico, conhecimento religioso e conhecimento científico, tá? E aqui nós temos que esses 3 primeiros, o senso comum, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso, eles são construídos por acumulações de informações de forma espontânea, como uma verdade absoluta, certo? Já o conhecimento científico, que é aquele que nós vamos estar aqui apresentando, falando, discutindo com vocês, né? É construída a partir de estudos, tá vendo? A partir de estudos elaborados por experimentações e por pesquisas. E aqui nós temos um quadro que também está disponível para vocês aí no AVA, que vocês vão conseguir conferir a divergência que existe entre esses 4 tipos de conhecimentos, né? Então, conhecimento empírico, quando nós falamos de conhecimento empírico, estamos falando de um senso comum, né? Que é baseado em experiências que você tem aí ao longo da sua vida, né? E olha só, ele não tem comprovação científica, tá? Então, também nele não existe uma reflexão crítica, tá? E ele limita-se ao quê? A deduzir. Então, esse conhecimento é, por exemplo, o conhecimento que nós adquirimos dos nossos pais, né? É claro que hoje nós vivemos num mundo onde temos muita tecnologia e muita informação, mas antigamente, quando nós não tínhamos, nós acreditávamos em muita coisa que nossos pais falavam, e os nossos pais acreditavam em muita coisa que os avós falavam. Algumas, sim, corretas, né? Porque são experiências de vida, coisas que, né, já vivenciaram e viram que deu certo ou que deu errado, e passa esse conhecimento de pai para filho. Mas algumas outras, nem tanto, né? Por exemplo, eu não sei se vocês recordam de uma crença muito antiga de que não se podia, por exemplo, comer a manga com leite, porque fazia mal, né? Às vezes alguém comeu e fez mal e criou-se essa crença que foi passando para frente. Mas muita gente come e não acontece nada, certo? Então veja que isso é um conhecimento empírico, ele não tem uma comprovação científica ali. É apenas algo que foi adquirido ao longo da vida, através de experiências, né, das pessoas. E assim você vai passando, certo? Mas temos outros conhecimentos também. Conhecimento filosófico, que é baseado na reflexão, construção e conceitos de ideias, né? Ele usa aí o raciocínio em busca do saber. Temos o conhecimento religioso, que é baseado na fé, né? Na fé do ser humano. Então, no conhecimento religioso, a verdade é absoluta, não há uma necessidade de você estar verificando cientificamente, tá? O conhecimento religioso é infalível e exato, e ele crê numa verdade aí sobrenatural. Temos o conhecimento científico, que é o objeto aqui do nosso estudo, tá? É sobre esse conhecimento que nós vamos estar falando ao longo da disciplina, que envolve o quê? Um pensamento crítico, lógica e analítico, né? Então, ele é baseado em experiências o quê? Comprovadas, tá? Ele é falível, sim, porque pode surgir uma teoria que depois vai ser testada, verificada, e essa teoria pode ser negada, tá? E ele é construído aí a partir de estudos e análises que são elaboradas por meio de quê? De um método rigoroso. Então, vejam a diferença, né, desses 4 conhecimentos. Existem outros, mas a gente não vai aqui se debruçar sobre isso, porque não é o objetivo, não alcança o objetivo da nossa disciplina. Então, mas para que vocês conheçam, né? E saibam desses tipos de conhecimentos, entendam
que o conhecimento que nós estaremos falando aqui ao longo do nosso estudo é sobre o conhecimento científico, que é o conhecimento que você deverá construir através da sua pesquisa, que vai resultar num TCC, que no seu curso é um artigo. Né? Eu faço questão de explicar assim, porque tem muita gente que fala, alguns alunos perguntam, professor, eu vou fazer um TCC ou um artigo? As duas coisas, por quê? Porque o artigo é um tipo de TCC, tá? É um tipo de trabalho de conclusão de curso. Então, você vai estar fazendo o seu TCC no formato de um artigo, conforme está exigido aí no PPC do seu curso. Vamos avançar. Muito bem, então vamos começando aqui sobre o que vem a ser a ciência, né? A ciência é um conjunto de proposições e enunciados que são aí hierarquicamente correlacionados por meio do quê? Da indução ou da dedução, indo gradativamente de fatos particulares para gerais ou vice-versa, né? Mas desde que sejam comprovados, gente, ó, fundamentados. Por que que a gente fala, eu venho trazer isso aqui para vocês? Porque quando você for construir, veja que nós estamos aqui com uma teoria, né, um conhecimento teórico, mas que vai ser útil para você na prática da sua escrita, do seu trabalho. Então, você precisa fundamentar o resultado da sua pesquisa, aquilo que você achou na sua pesquisa. Então, quando você for escrever lá nas suas, num tópico que nós chamamos, lá na frente você vai aprender sobre eles, mas num tópico que nós chamamos análises e discussões, ali naquele tópico do seu artigo, você vai estar apresentando o que você identificou com a sua pesquisa, mas você vai fundamentar naquilo que já foi identificado por outros pesquisadores, né, que já está na literatura, outros autores. Então, quando você for escrever aquele tópico, você está ali, dei o exemplo para vocês do arco-íris, né, você vai colocar lá, identificou-se que o arco-íris é formado por 7 cores, né, diferentes, aí você, conforme fulano de tal, né, então você está apresentando o resultado, você pesquisou, identificou isso, mas você está fundamentando na teoria, tá? Claro que nós vamos ver lá na frente que existem aí alguns tipos de citações, diretas, indiretas, como você deve fazer, enfim. Mas lembre que os resultados que você encontrar na sua pesquisa precisam ser fundamentados, porque nós estamos falando de um conhecimento científico, tá? Então você precisa fundamentar, você precisa provar aquilo que você identificou, ok? Muito bem, vamos avançar aqui então. Vejam que aqui o conhecimento científico trabalha com a ciência, né, que está aí diretamente relacionada a uma teoria, a construção de uma teoria, ou o aprofundamento de uma teoria, ou de repente a negação de uma teoria, é possível, né? E também com a realidade e os fatos, que é o que você vai estar também ali trabalhando no seu TCC, né, trazendo aí, aplicando essa teoria aos fatos da sua realidade, do seu município, né, de repente lá você vai pesquisar numa escola da sua cidade, então você vai estar adaptando, ajustando a teoria, relacionando a teoria com os fatos da sua cidade, tá? Utilizando o método dedutivo ou o método indutivo. Então, vejam só que através da ciência a humanidade compreende sobre a natureza. A ciência é importante na nossa vida porque ela nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Claro, imagina você, se a ciência não tivesse evoluído, não tivesse desenvolvido e hoje a gente nem, por exemplo, tivesse descobrido, vamos dizer assim, a tecnologia não tivesse avançado e não tivéssemos conhecimento suficiente para construir computadores, celulares, desenvolvido internet. Puxa vida, como seria a qualidade na nossa vida? Nós iríamos viver como, né, lá no passado, os nossos bisavós, enfim, nossos avós. A vida seria daquela mesma forma, não teria uma evolução, né? Então vejam quanto a humanidade evoluiu com o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, com certeza, a ciência ela é muito importante e nos proporciona qualidade de vida também, né? Vamos lá.
A pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de processos. Você vai fazer um processo, e o processo que você vai fazer é um processo metódico, tá? Por quê? Porque ele vai seguir métodos, tá? Então, processos metódicos de investigação utilizados por um pesquisador para o desenvolvimento de um estudo, que no seu caso será o seu TCC. No conjunto de etapas sistemáticas de investigação, utilizado por um pesquisador que busca solucionar um problema, né? Pode ser problema social, inclusive, utilizam-se procedimentos técnicos para levantar hipóteses. Vamos lá, já vai anotando, que darão suporte à análise ou à teoria abordada. Então, você vai construir hipóteses que, através da sua pesquisa, elas serão confirmadas ou negadas, tá? Uma pesquisa científica surge a partir de um problema ou uma dúvida que atinge diretamente questões histórico-sociais. Gente, como eu falei para vocês, ao longo das nossas aulas, eu vou estar sempre instigando você a estar já refletindo na sua pesquisa, tá? Nós queremos trazer essa disciplina, trazer os conhecimentos para vocês, mas queremos que ao final da disciplina você esteja com a sua pesquisa bem encaminhada. Então, estou trazendo a teoria, mas eu estou querendo que você reflita de como isso vai funcionar na prática para você. Então, veja só que você, para começar a sua pesquisa, precisa de um problema, tá? Então, já comece a pensar num problema que você gostaria de investigar. Professora, eu não sei nem como começa um TCC. Começa do problema, tá? Então, veja só, você teria facilidade de fazer essa pesquisa onde? Você é da educação? Você é da saúde? Em que lugar você teria facilidade para desenvolver sua pesquisa? No seu ambiente de trabalho? Ok. E teria algum problema nesse lugar que você gostaria de investigar? Professora, eu sou da área da saúde, trabalho num postinho e gostaria muito, eu vou dar exemplo para vocês da administração pública, porque o curso é gestão pública, tá? E o TCC de vocês tem que ser na área. Então, na área de gestão pública. Trabalho no postinho de saúde e eu gostaria de investigar, professora, lá dentro do meu ambiente de trabalho, nós temos um problema, aí eu não sei, relacionado a, de repente, a gestão de pessoas, porque vocês podem sim investigar uma temática voltada para a área de gestão, certo? Relacionada à administração pública, com certeza. Então, relacionada ali à gestão de pessoas, eu gostaria de investigar ali um processo, né, relacionado à gestão de pessoas dentro do postinho de saúde. Posso? Pode. Veja um problema que precisa ser resolvido lá. Né, você já está começando daí. Então, a sua pesquisa, o seu trabalho precisa resolver um problema, tá? Então, veja que a gente começa aqui já a ter uma luz no fim do túnel. Opa, já identifiquei que eu vou pesquisar no meu ambiente de trabalho, que é um posto de saúde. Já sei que eu vou falar alguma coisa relacionada à gestão de pessoas, né, no setor público, né? Você tem até, inclusive, uma disciplina sobre isso. Opa, tem uma disciplina sobre isso. Então, quando eu for fazer a minha fundamentação teórica, eu vou lá na disciplina, vejo o que a professora trabalhou, quais os autores ela indicou, né? Vejam só que as coisas começam a se encaminhar? Ok. Então, vamos voltar aqui para a nossa teoria, porque eu estou querendo apenas relacionar aquilo que nós estamos falando com a sua prática lá na frente, tá? Então, grave que você tem que ter um problema a ser investigado, a ser resolvido, e você vai apresentar, vai desenvolver a sua pesquisa em cima desse problema, tá? Muito bem. Para Gil, a pesquisa tem um caráter pragmático, né? Então, ela é um processo formal, sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é o quê? Descobrir respostas para problemas, de novo aqui o problema aparecendo, mediante o emprego de procedimentos científicos, que nós vamos falar para vocês lá na frente quais são esses procedimentos. Então, além de incentivar a busca por conhecimento, a pesquisa científica ela possibilita a compreensão e a transformação da realidade social. Claro, porque você vai trazer
possivelmente uma solução para esse problema. E isso pode contribuir com a transformação da realidade social, do seu ambiente de trabalho, por exemplo, né? A finalidade da pesquisa científica é resolver problemas, solucionar dúvidas, mediante a utilização de procedimentos científicos, tá? Então, a partir de interrogações formuladas em relação a pontos ou fatos que permanecem obscuros e necessitam de explicações plausíveis e respostas que venham elucidá-las. Então, ao final da sua pesquisa, o objetivo é que você consiga, você deve trazer uma resposta para o seu problema. Você começou a sua pesquisa com um problema a ser solucionado. E lá no final da sua pesquisa, né, na sua defesa, quando você estiver construindo ali as suas argumentações, né, aquele tópico que eu falei para vocês de análise e de discussões, ele vai ter que trazer a solução, a resposta para esse problema, tá? É possível que você encontre respostas diferentes do que você achava. Não tem problema, isso é um resultado. Às vezes você acha assim, ai, professor, eu falei que eu ia pesquisar em gestão de pessoas, eu achava que só um curso de capacitação, né, para a equipe de trabalho seria suficiente para melhorar os processos de gestão de pessoas lá no postinho de saúde. Mas depois que eu fiz a pesquisa, eu identifiquei que só um cursinho não é suficiente. Não tem problema, você vai apresentar isso lá no resultado da sua pesquisa. É o resultado da sua pesquisa. Você achou uma coisa, mas você viu que aquilo também lá no final não era suficiente, ou não era aquilo, de repente deveria ser outra coisa. Não, é normal, mas você tem um resultado de uma pesquisa, tá? E a sua pesquisa, ela vai sim contribuir com a realidade social, por quê? Porque através do resultado da sua pesquisa, o seu trabalho, ele pode ser apresentado ali para o gestor daquele posto de saúde, né, para gestores públicos que poderão utilizar a sua pesquisa para refletir e auxiliar na tomada de decisão, né, daquilo que eles podem fazer. Poxa vida, alguém já fez uma pesquisa, já trouxe os resultados, já sabe o caminho a ser seguido, né, aquele trabalho científico já dá uma direção daquilo que pode ser melhorado dentro daquele ambiente de trabalho. A pessoa, o gestor pode utilizar disso já para aplicar, né, e isso vai trazer soluções, né, para o ambiente que foi pesquisado, certo? Muito bem, então vamos avançar aqui. A ciência, ela tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos, né, por meio de uma ação intencional, sistemática, metódica, né? Então, vejam só, gente, eu estou sempre falando sobre sistemático e metódico, ou seja, existem métodos. Você não faz uma pesquisa assim de forma, fiz umas leituras aqui de 3 livros e já vou construir, não é suficiente, tem que ter, existe todo um método, né, uma sistemática para você fazer uma pesquisa, tá? Para que os seus resultados sejam válidos, ok? Então, o conhecimento ele é produzido a partir de pesquisas, através de análises sistemáticas de dados e também, né, análise sistemática da realidade. Todos podem fazer uma pesquisa, no sentido de que todos podem buscar a verdade, né? Qualquer um de nós pode fazer pesquisa científica. Só que a pesquisa tem um método rigoroso. Então, nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos para um método rigoroso para que você consiga apresentar resultados diferentes, inovadores, que realmente contribuem com a academia, com a ciência, tá? A metodologia científica refere-se ao quê? Ao estudo de métodos empregados em cada área científica e específica e em essência dos passos comuns, né, a todos esses métodos. Então, o método da ciência em sua forma geral, que se supõe aí universal. Então, nós temos aqui todos esses conceitos que trazem aqui, que fazem referência aos métodos científicos. Professora, o que é esse método científico? Quando você vai fazer um bolo, como que surge esse bolo, né? Como que ele começa? Você tem um método.
Esse método é a receita. Lá nela diz quais são os ingredientes e lá abaixo dos ingredientes tem o modo de fazer. Então, o método ele vai precisar dos ingredientes, porque sem os ingredientes não existe modo de fazer, tá? E vai precisar da forma como você vai pesquisar, qual é o método que você vai utilizar para escrever o seu TCC, para fazer a sua pesquisa. Existe um método. E onde você vai mostrar esse método? Num tópico chamado metodologia. Tá? Então já vai anotando aí. Lá naquele tópico chamado metodologia, você vai dizer qual é o método que você usou para fazer essa pesquisa. É como se fosse uma receita de bolo mesmo. Você vai mencionar no começo lá, nós vamos destrinchar isso melhor futuramente, mas ali o que foi que você utilizou, que são os ingredientes, né? Vamos dizer assim. O que você utilizou? Eu fiz a minha pesquisa, o locus da minha pesquisa foi um posto de saúde localizado no município de Porto Velho, né? Qual era a amostra, né? Qual que era a população que você pesquisou? Como você chegou na amostra, né, da sua pesquisa? Você utilizou dados primários ou secundários? Certo? Qual foi o meio de que você tratou esses dados? Como você tratou? Então, como você fez a análise desses dados? Veja que eu estou sempre falando método. Eu usei o método tal para isso, o método tal para aquilo, o método... Você está falando do método como você fez a sua pesquisa. Nesse tópico metodologia, é isso que você vai escrever. Tá? Então, já estamos aqui passando para vocês um spoiler, né, daquilo que vamos tratar ali mais na frente. Tá? Vamos avançar então. Ciências e seus métodos. Não há ciência sem empregos de métodos científicos. De novo, estamos falando de métodos, tá? Então, por método, nós podemos entender o quê? O caminho, né? A forma, né? Modo de fazer o bolo, tá aqui. É um método, né? Modo de pensar, né? Como que você chegou a essa conclusão, né? Você utilizou o método dedutivo ou o método indutivo? Vamos falar sobre eles daqui a pouquinho, né? Então, é o conjunto de processos ou operações mentais empregados na pesquisa. Os métodos esclarecem os procedimentos lógicos que deverão ser seguidos no processo de investigação científica dos fatos, da natureza e da sociedade. E olha aqui, pessoal, já começa a anotar aqui, porque vocês vão precisar falar sobre isso lá na metodologia. Vocês vão ter que dizer se vocês usaram um método dedutivo, um método indutivo. Existem outros métodos, tá? Depois eu vou citar para vocês, indicar um livro que tem lá na minha biblioteca para vocês conhecerem um pouco mais. Mas vamos falar do método dedutivo, né? Que é o processo de fazer inferências que são dedutivas, né? Então, uma inferência é o que é dedutivamente válida se a sua conclusão segue logicamente de suas premissas, né? Então, vejam só que é impossível que as suas premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Professora, isso está parecendo raciocínio lógico, né? Mas é isso mesmo, tá? O método dedutivo está muito... esses métodos estão relacionados ao raciocínio mesmo do ser humano. Por exemplo, que todo ser humano é mortal. Isso é uma premissa. Aristóteles é um ser humano. Tem uma segunda premissa, né? Então, qual que é a minha conclusão? Aristóteles é mortal. Veja que a minha conclusão... ela é verdadeira se as minhas premissas, as duas, porque eu tenho duas, forem verdadeiras, tá? Então, isso é um método dedutivo. Poxa, se todo ser humano é mortal e Aristóteles é um ser humano, eu deduzo que Aristóteles é mortal, tá? Então, vejam, tenho duas premissas verdadeiras e a minha conclusão deverá ser verdadeira. Isso é um método dedutivo. Ok? Isso traz validade para a sua pesquisa. Lá na frente, você, quando for fazer o seu TCC, você vai ter algumas premissas, né? Falei relacionadas à sua temática, claro, né? Então, eu acredito que se uma equipe for capacitada, participar de qualificações profissionais, ela vai desenvolver melhor os seus
projetos, os seus processos de atendimento ao público, por exemplo. Né? Então, eu tenho uma premissa que eu acredito que ela precisa ser capacitada, precisa ser qualificada, e eu chego à conclusão de que ela vai ali trazer melhores resultados. Isso é um método dedutivo, ok? Então, é capaz de quando você for fazer a sua pesquisa, você identifique que, sim, isso vai ser confirmado. Ou não totalmente, porque além da qualificação, seria necessário ter incentivos, ajustes de salário, enfim. Então, você também pode ter uma conclusão que vai não negar as premissas anteriores, mas ela pode não ser suficiente, né? Você vai trazer uma novidade na sua pesquisa que você não tinha pensado antes, mas depois da pesquisa você chegou a esse resultado, tá? Vamos lá, e o método indutivo, professora? É o raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui-se uma verdade geral. Então, você pesquisou um número, por exemplo, nós temos uma população de 1000 pessoas. E nós temos uma amostra, porque a gente não vai investigar 1000 pessoas, nós não temos, por exemplo, como entrevistar 1000 pessoas. Então, a gente vai fazer uma amostra, pegar uma amostra de 10%, né? Nós vamos entrevistar 100 pessoas. É possível, professora? É. Se você for todo dia a campo, pesquisar e levar aí, sei lá, uns 10 dias, né? Entrevista 10 pessoas por dia, enfim. Então, você tem uma amostra de 100 pessoas e aí você vai utilizar o quê? Um método indutivo, porque você chegou a um número suficiente de respostas que vai trazer para você uma conclusão a respeito de algo geral, né? Então, a indução, ao contrário da dedução, ela parte de dados particulares, da experiência sensível. Então, de acordo com o indutivista, a ciência começa com o quê? Com a observação. Veja esse exemplo aqui, olha. Todos os estudantes observados eram de baixa renda, né? Então, vejam que você fez uma pesquisa ali, no exemplo citado, com os estudantes de uma instituição. E aí, você trouxe ali, você investigou algo com esses estudantes, por exemplo, rendimento escolar. Vamos imaginar que você investigou rendimento escolar com esses estudantes de uma instituição pública. E você identificou que o rendimento escolar era muito ruim num determinado grupo, numa amostra ali da população investigada. E aí você chegou a observar que você percebeu que todos esses alunos que tinham rendimento baixo eram de baixa renda, né? Então, isso não é um método dedutivo, isso é um método indutivo, porque você partiu ali de algo específico, de um estudo específico para o geral, tá? É justamente o contrário do dedutivo, certo? Então, normalmente o método indutivo, ele vem da observação, tá? Então, quando nós fizemos uma pesquisa, como eu dei o exemplo para vocês, nós temos uma população muito grande e você não vai conseguir entrevistar toda a população, você pegou uma parte dela e fez a sua entrevista, por exemplo, vai chegar um ponto da sua entrevista que as respostas vão ser sempre as mesmas. Então, você esgotou ali aquela possibilidade, né, porque sempre todo mundo que vai responder seu questionário responde as mesmas coisas. Então, não está mais trazendo nada de novo na sua entrevista, né? Então, você vai utilizar esse método indutivo para trazer suas conclusões a respeito daquela população em geral, tá? Ok, avançando então, pessoal. Seus objetivos principais serão o quê? Produzir conhecimento, né? A sua pesquisa ela deve produzir um conhecimento que seja aplicável para a previsão, explicação e controle de fenômenos, permitir a fiel reprodução do sistema de conhecimento. Quando você faz, por exemplo, uma análise sistemática da literatura e você segue ali todo um método, né? E você segue fielmente aquele método, você consegue reproduzir, tá? Aquele sistema de conhecimento que foi feito numa pesquisa anterior,
ser compartilhável e transmissível, ser verificável. Então, sua pesquisa ela também será verificável. Então, independente do método que você vai utilizar, será necessário provar, né, nossas hipóteses e gerar modelos científicos. Então, vamos ver aqui o que Marconi e Lakatos falam sobre o método científico, né? Eles estabelecem que o método ele tem 4 etapas. A observação, que é a etapa em que há a execução dos questionamentos sobre um fato observado, ou seja, aqui você pode fazer um survey, que é um questionário fechado, ou você pode fazer uma entrevista, né, com as pessoas onde você vai pesquisar, né? A formulação de uma hipótese, que é uma possível explicação para a questão, né, para o problema. Possível por quê? Porque talvez a sua hipótese, no final da sua pesquisa, seja negada, tá? Então, pode ser que ela seja confirmada, mas pode ser que seja negada. A experimentação é uma outra etapa, né? Por meio dela, o pesquisador realiza as experiências para provar a veracidade de sua hipótese. Então, vamos para a prática aqui, só para vocês conseguirem verificar isso aí, como funciona lá na hora que você estiver fazendo a sua pesquisa. Você vai fazer uma observação, você vai definir as suas hipóteses, certo? E você pode, de repente, fazer um survey, um survey é um questionário, né, com perguntas fechadas. Eles são muito bons para você, por exemplo, mandar pelo Google, né? O Google tem formulários que você pode construir e mandar para 1000 pessoas, né? Então, não sei, dependendo da sua temática, do que você vai pesquisar. E aí, depois, você tem o próprio Google Forms, ele te dá já umas planilhas, a planilha, você pode exportar para a planilha ou você pode já pegar os gráficos, né, que ele gera daquele seu questionário. Mas você também pode entrevistar, dependendo da sua temática, do método que você decidiu, você pode entrevistar as pessoas. Professor, eu vou entrevistar, prefiro entrevistar. Então, você vai pessoalmente ali, entrevista, grava com celular, enfim. E aí, você depois vai analisar e você vai chegar às respostas. Vou voltar sempre para esse exemplo lá da gestão de pessoas nas instituições públicas, tá? E aí você chegou à conclusão, você entrevistou todos os colaboradores do posto de saúde, entrevistou o gestor e tal, e você chegou à conclusão de que seria necessário mesmo um curso de capacitação. Aí você fala, puxa, vamos fazer o curso. Agora vem a fase da experimentação. Aí você aplica o curso de capacitação para os seus colegas, para a equipe. Né? De repente, você convida um outro amigo seu que poderia dar esse curso e tal, e aí você faz o curso de capacitação, e aí você vai observar se depois desse curso, realmente os processos de gestão de pessoas ali melhoraram. O que melhorou? Alterou alguma coisa? Ah, não alterou nada. Então, acho que o problema da equipe não era qualificação, não era capacitação, era outra coisa. Às vezes eles estão desmotivados, precisava de alguma outra coisa. Então, assim, você teve hipóteses, construiu hipóteses, você aplicou o curso para verificar, né, experimentar, que é a segunda etapa ali do nosso processo, e depois você vai analisar os resultados disso, e você vai confrontar se as suas hipóteses eram verdadeiras ou não, se aquilo ali foi suficiente ou não, tá? Ok, continuando aqui então. Aí nós temos aqui a terceira etapa, que é a interpretação dos dados. Aqui você já aplicou o curso de capacitação e você vai analisar, interpretar os dados, né? Então você começa a verificar o resultado com base naquilo que você tinha estudado, com base naquilo que a teoria dizia. A teoria dizia que a capacitação era suficiente para melhorar os processos. Aí você vai interpretar e falar, não, eu vi aqui que não foi suficiente, porque eu fiz ali essa etapa da experimentação, apliquei o curso e vi que não melhorou muita coisa, talvez precise de outras, né? Bom, aí você vai construir com isso, então, a sua conclusão. Vejam, pessoal, que esse é o método utilizado, método científico, é o que nós queremos que vocês sigam esse método, né? Para construir o seu TCC. Então, finalizando aqui a nossa primeira web aula, nós vamos observar que o método, ele é formado aqui desses 6 tópicozinhos, né? A observação, a elaboração do problema,
pensem num problema logo, né? As hipóteses para resolver o problema. As hipóteses, elas tentam resolver o problema. Aí você faz a experimentação, que é quando você, de fato, faz a sua pesquisa, vai a campo, aplica a pesquisa mesmo, desenvolve. Aí você vem para a análise dos resultados e constrói a sua conclusão. Vejam que é isso que vai estar ali no seu trabalho de conclusão de curso, que é um TCC. Tá? Então, eu já dei aqui para vocês alguns exemplos práticos, para que vocês consigam já começar a pensar a respeito disso. Tá? E vocês vão precisar dessa reflexão até mesmo agora, na nossa disciplina, para fazer as nossas atividades, a nossa avaliação, tá bom? Bom, agradeço aqui vocês que tiveram a paciência de estar um pouquinho aqui nessa aula longa, necessária, muito necessária, e eu conto com a sua presença na nossa web aula 2. Não falte, traga seu caderno, sua caneta e vamos às nossas anotações. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.